Está com a gente, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Vamos falar, gente, sobre o momento certo e a forma correta de se retirar as fraldas do bebê. Eu acho que vai muito de criança para criança esse período, ou não, doutora Thalita? A gente tem aí um período que a gente se guia de normalidade, mas é muito variável a idade aí das crianças. Então, nunca comparar uma com a outra, né? Agora a dificuldade das mães, essa a gente vê que são, na verdade, a maior parte das mães com as mesmas dificuldades. A gente tem até o caso de uma blogueira, a Manuela Tasca, que vai contar como surgiu a ideia dela tirar a fralda do filhinho de 5 meses, pequenininho, né? Vamos ver como foi? Olha lá, rodou. Oi, gente, meu nome é Manuela, eu tenho 32 anos, sou médica, mãe do Luca e a nossa família pratica com ele um método chamado Elimination Communication, ou EC, ou conhecido em português como a higiene natural. Eu entrei em contato com o método quando eu ainda estava grávida, procurando na internet um pouco sobre fraldas de pano, e aí eu me deparei com esse método. Eu li bastante sobre o assunto, li um livro, e no final nós decidimos não praticar. Eu achei muito complexo, muito complicado e não se adequava à nossa família. Conversei com meu marido sobre e o tempo passou. O Luca veio ao mundo e quando ele tinha mais ou menos uns 5 meses, a gente estava alimentando ele juntos, eu e meu marido, quando de repente ele começou a fazer uma cara típica de quem quer evacuar. Ele fez bastante força, pressão. Meu marido na hora levantou ele, tirou a fraldinha e levou ele pro vaso sanitário. Ficou segurando ele assim, não encostou, ele era muito pequenininho, ficou segurando ele. Ele se liberou e depois abriu um sorrisão. A partir desse dia a gente percebeu que ele se sentia muito mais confortável com essa técnica do que ficando com as fezes na fralda, e a gente começou a praticar ela com bastante sucesso. Para quem não conhece o EC, a higiene natural, ela é uma prática que é gradativa, natural e em nenhum momento coerciva, ou seja, ela não reprime nem obriga a criança a fazer nada, tudo no tempinho dela. Então, a gente comentava aqui enquanto a gente assistia a matéria, eu e a doutora Thalita, o quanto que é difícil saber o momento certo, mas existem algumas famílias, até eu comentava que a filha da Ana Maria Braga com os netinhos da Ana não usam fraldas. Então, quer dizer, a mãe vai ensinando a criança desde pequenininha a conseguir identificar o que é xixi, o que é cocô, mas não é muito complexo para um bebezinho? Na verdade, isso é uma teoria toda que envolve, que aqui no Brasil a gente chama de higiene natural, em que as crianças podem ser criadas sem fraldas ou em alguns momentos com fraldas, outros sem. E, na verdade, a mãe que percebe reações corporais da criança, que naquele momento ele vai fazer xixi. Aí ela corre. Aí você sai correndo? Mais ou menos isso. Então, assim, não é para todo mundo, não serve para todas as famílias, então tem que ser uma família em que esteja disponível, disposta a fazer isso. Agora, e para a criança? Porque existe a maturidade cerebral, quer dizer, o bebê ele nasce com a maturidade X e depois ele vai adquirindo a maturidade para certas coisas, né? Então, quando a gente fala na higiene natural, se ela for feita como uma linguagem corporal, do vínculo mãe-bebê, em que a mãe simplesmente percebe esse comportamento da criança, seja por linguagem corporal ou pelo horário que ele está mais acostumado a fazer isso, tudo bem. Então, ela não está treinando, não estaria condicionando ao bebê, não teria tanto problema assim. Agora, quando a gente fala em treinamento, em condicionamento numa criança muito nova, aí sim a gente pode ter alguns problemas. Olha, vamos começar com os nossos mitos e verdades, para você em casa entender direitinho. Tá bom, se é tão diferente de uma criança para outra, de uma família para outra, como que eu vou saber que está na hora de eu tirar a fralda do meu filho? O desfraude precoce aumenta o risco de problemas de saúde. Mito ou verdade, doutora Thalita? Isso é uma verdade. É uma verdade? É uma verdade. A gente tem alguns estudos científicos já que mostram pra gente que o desfraude muito precoce pode sim levar a problemas de constipação intestinal, incontinência urinária, enurese, não só nesse início no desfraude, mas crianças maiores, com 7, 8 anos que começam a ir no consultório,
com essas queixas. E aí a gente vê que tem muita associação com esse desfraude precoce. Então é uma verdade. É uma verdade. Agora, isso acontece por quê? Porque é aquela história que eu falei para você, quer dizer, o cérebro da criança não está ainda na maduro, verdade, isso, a gente acaba condicionando e treinando essa criança antes do momento, ela acaba retendo, pensando na constipação intestinal. Então ela retém fezes ali, na hora de eliminar, não consegue sempre eliminar tudo e acaba fazendo bolo fecal. E na urina também, ela acaba não conseguindo esvaziar tudo porque ela foi treinada antes da hora. Esse resíduo ali pode trazer infecção de urina. Olha. Então, mais ou menos por volta, na maior parte das vezes, se faz esse desfraude a partir de quanto de idade? Para a mãe começar a ficar atenta em relação a isso com o filho. Pelo menos 2 anos, mas daí para frente, tá? Mais perto dos 3 seria o ideal, mas cada criança tem o seu tempo e tem os seus sinais que ela vai demonstrar, a família vai começar a identificar e falar, bom, agora é a hora. Quer dizer, antes de 1 ano e meio, próximo ao 2º ano, é melhor... É melhor segurar, é melhor esperar a ansiedade dos pais. Esse que é o problema maior, né? Segurar a ansiedade dos pais mesmo. Vamos para mais um mito ou verdade? A mãe deve colocar a criança diretamente no vaso sanitário logo após o desfraude. Então... Na verdade, a gente precisa, depois do desfraude, usar algum adaptador. Como a gente tem aqui. Isso, alguns dispositivos que a gente tem. Então, ó, aqui a gente trouxe o adaptador, né? É um anelzinho que adapta ali. Você deixa coloca no vaso sanitário. Acopla em qualquer tampa. Tá. E aí a criança fica sem o risco de queda. Esse aqui é bacana que ele é portátil, então a mãe dobra e carrega na bolsa. Levar. Ah, que legal. Então a gente tem a questão da higiene, né? Que você não precisa usar um banheiro que todo mundo usou. E fica adaptado. E o uso dos pinicos, né? Também, que a criança, né? É bom também que a criança apoia ali o pezinho. Dá mais segurança, fica seguro, né? Então, porque eu acho que o maior problema de se colocar a criança para fazer xixi e fazer cocô no vaso sanitário de adulto é que fica, eu lembro dos meus filhos. Super instável. Fica instável, a criança se sente incomodada, parece que já assusta. Então olha para aquilo como, nossa, vai ser aquele tormento. Então, e algumas caem. Umas caem, se machucam de verdade. Machucam, né? Traumatizam, não querem mais ir. Então, e às vezes elas põem de pé na privada. Mas o risco de cair é maior, tadinho. E caem. É mesmo? Caem. Apoia na lateral do vaso sanitário? Põe de pezinho, os menininhos. Coitadinho. Então, não é o ideal. Melhor não, né? Melhor não. Eu até vi um tempo atrás um kitzinho que era bem assim mesmo, na tampa do vaso sanitário, uma escadinha bem segura e larga para as mães colocarem os meninos para fazerem xixi, que o menino quer imitar o pai, fazer xixi de pé, mas de uma forma segura, né? É ótimo. E para os meninos também tem um mictório de plástico que você põe na parede, na altura que você quiser. Ai, gente, fez xixi, tira, jogou ela fora. Não sabia não, olha só. Então vamos, é um mito, vamos ver agora, ó. Mas agora tem perguntas de telespectadores, vamos ver a primeira? Meu filho tem 5 anos, mas ainda usa fralda para dormir. Do contrário, ela faz xixi na cama. Passou da hora de tirar, mas como proceder? 5 anos? Na verdade, ele está ali no momento de começar a tirar a fralda noturna. Algumas crianças tiram antes, sim, mas não passou do tempo, está ali num bom momento. Mas para isso a criança precisa parar de fazer xixi à noite. Então, quando que eu tiro? Na hora que ele começa a acordar sequinho. Claro que eu não vou deixar a criança dormir das 7 da noite às 7 da manhã e achar que ela não vai fazer xixi. Então, eu ponho ela para fazer xixi lá pela meia-noite, acordo ela lá pelas 6 da manhã. Se nesse período ela está ficando sequinha, a gente pode tirar. Agora, não tem que controlar um pouquinho a ingestão de suco à noite depois do jantar? Isso é bom, não vamos deixar ninguém com sede. Não, claro que não, mas não vai pedir uma mamadeira de suco antes da criança dormir, né? De jeito nenhum, vamos... Depois das 5, 6 da tarde, controla um pouquinho o volume de líquido, sim. É legal a gente incentivar as crianças nessa fase, quando está no desfraude, principalmente à noite, que é mais difícil para a criança controlar, a gente incentivar ela o dia que acorda sequinha, fazer festa. Sabe aquela história de facilitar a vida da criança com essas manobras? Reforço positivo, né? Isso é bacana, sim. Então, sempre dá um parabéns, dá um adesivo, algo simbólico, porque ela conseguiu. E uma forma de começar, então, às vezes, antes de tirar direto a fraldinha, põe aquelas fraldinhas que parecem cuequinha, calcinha. Fala pra ela que é uma calcinha de criança grande e dá uma estimulada, ela não vai acordar molhada e vai começar a tentar ir segurando. Vamos ver mais uma pergunta que chegou pra gente, ó, da Vanessa. Olá, pessoal, gostaria de saber se os pinicos coloridos ou musicais ajudam nessa fase. Ajudam? Em geral ajudam, né? Tudo que é colorido, que é atrativo, faz com que a criança tenha interesse e queira
queira ver para que serve, mexer. Uma forma e aí lúdica, é né? uma forma super lúdica. Alguns assustam, e aí a mãe precisa prestar essa atenção. Será que meu filho ficou com medo daquilo e aí não usa mais? Na grande maioria ajuda. Tem até uns que a criança faz cocô e ele toca musiquinha. Tem um sensor embaixo. É como se fosse uma festinha. Ai, conseguiu. Vai da adaptação de cada criança, né? Vamos ver mais uma dúvida que chegou? Da Cristina. Por que as crianças ficam ressecadas no desfraude? É por aquela questão que a gente estava falando no começo. Muitas vezes a gente está tirando muito precoce, a gente está condicionando ela a segurar esse cocô no momento em que ela ainda não está preparada, tá? Então, e lembrar que a criança tem que ser lembrada de ir ao banheiro algumas vezes, porque ela começa a brincar, ela já sabe que ela é capaz de controlar e não quer mais ir, esquece de... Porque eu vou parar para minha brincadeira que está super interessante? Não. Então, a gente lembrar de levá-los, perguntar, olha, você quer? Sem levar a força e falar, vamos, faz agora, vamos. Não. Ou falar, mamãe vai fazer xixi, você quer fazer? Ótimo. Coisa do gênero, Isso, né? ver a mamãe fazer, ver o papai fazer, super importante. Estimular a criança, ela vê que aquilo é normal, né? Que faz parte de todo mundo. Porque tem criança que tem vergonha, embora pequenininha, tem criança que tem vergonha de fazer xixi, fazer cocô, né? Geralmente quando elas já estão na fase mesmo de tirar, porque elas já têm noção do que é aquilo, já começaram a controlar, já começaram a sentir. E aí, às vezes, a família fala, ai, o cocô é fedido, o cocô é sujo. Então, também parar com isso, né? Não vamos estimular a pôr a mão, mas sem falar, ai, que cheiro ruim, isso é feio. Não. Sem esses estímulos negativos, a gente vai bem. Vamos para mais um mito ou verdade? Primeiro, desfraude noturno nem sempre vem junto com o desfraude diurno. Bem isso que a gente... Verdade, é uma verdade, né? O que a gente estava falando. O desfraude diurno é muito mais fácil, a criança... Tá ali consciente, ela consegue sentir, encheu minha bexiguinha agora, eu seguro e vou ao banheiro. Quando a criança dorme o sono profundo, esse controle fica diminuído. Então, demora um pouco mais. Às vezes, alguns anos. O normal é que você consiga fazer o desfraude noturno até que fase? 5, 6 anos de idade. 6 anos? 5 anos é uma boa idade. Às vezes a gente vê que as crianças que vão na escolinha acabam conseguindo fazer ter um desfraude mais tranquilo, porque até acho que revém os outros coleguinhas que agem com naturalidade e a criança também vai no embalo, né? Isso, o exemplo é muito importante. E é o que a gente falou de ver o pai, ver a mãe, ver o amiguinho, cai no mesmo exemplo. Só tomar muito cuidado com a escolinha, que às vezes a escolinha resolve que vai tirar a fralda de todo mundo da turminha. As crianças não são todas iguais, não estão todas no mesmo tempo. Então, a escola tem que ser uma parceira nesse momento. Então, em vez de falar, olha, a partir da semana que vem todo mundo sem fralda, não. Olha, neste momento, seu filho já tem condições de tirar a fralda, mas o amiguinho não. Tem que ser individualizado, Individualizada. Né? Vamos para mais uma pergunta? A pergunta é da Ludi. É mais difícil desfraldar meninos do que meninas? Isso é um mito, na verdade, né? É uma impressão que algumas mães têm. A única diferença dos meninos é que eles vão ter que aprender a fazer de pé. O que a gente fala para as mães? Começa sentado. É mais fácil, porque coordenar o segurar xixi, soltar xixi, segurar pipi, ficar de pé é difícil. E ainda mirar na água, que você faz fora, a mãe fala, fez xixi fora, mira na água. A criança põe o pipizinho ali, que não tem como, gente, mirar na água pela altura da criança. Então assim, lembrar só disso. Vamos começar sentado e o desfraude vai ser igual para os dois, né? E tranquilo. Vamos ver mais um? Flavinícia, boa tarde. Tem um menino de 2 anos e 3 meses. Já está na hora do desfraude? Essa questão da idade é o que a gente bateu até agora na tecla. Não tem uma idade certa, cada um tem o seu tempo. O que a gente tem que ficar de olho nos sinais que a criança passa pra gente. Quer dizer, você percebe que a criança segura um pouco mais o xixi, segura o cocô. E quando faz uma quantidade grande de xixi, ela está aprendendo a controlar, né? Lembrar, então, assim, aquele momento em que a criança fala, fiz xixi, fiz cocô, é hora de tirar? Não, ela está na primeira etapa. Está chegando, mas ela só consegue identificar que fez. Aí o próximo passo ela vai fazer o que? Ela vai se esconder para fazer o cocô, ela vai agachar. Então ela passou a ter noção de que ela está fazendo, mas ela ainda não sabe que quer fazer. E nem como segurar. E nem como segurar. Né? E aí o próximo passo é a hora que a gente vai tirar a fralda. É a hora em que a criança percebe que quer fazer e aí ela te olha com uma carinha diferente do tipo, o que eu faço agora? E vai. Aí você fala, vem cá, vamos no banheiro, olha assim. Muitas vezes a mãe já apresentou o pinico, já apresentou o vaso sanitário, porque já levou junto.
e aí é a hora da gente tentar. Mas é normal também, no início do desfraude, que a criança de vez em quando faça o xixi na calça, sem avisar a mãe, ou à noite, de repente, acorde molhada, porque fez um xixi. Isso é normal, não é? Super normal, os escapes. Tem que levar numa boa, nunca brigar com a criança porque estava na sala, fez xixi no seu tapete. Respira fundo, por mais nervosa que você tenha ficado, não transmita isso para a criança. Fala, olha, tudo bem, não tem problema, vamos limpar. Da próxima vez, vamos tentar ir no banheiro? E pronto. Sem deixar a criança, às vezes a mãe deixa, para você aprender a não fazer mais, ou põe para lavar. Então, olha seu irmãozinho, que é menor que você, já faz certo. Aí danou-se tudo. Sem isso. Aí é complicado. Vamos ver mais um mito ou verdade? Por garantia, não esquecer as fraldas em passeios e viagens após o desfraude. Isso é um mito. O que a gente pede? Não vamos confundir a cabeça da criança. Então, assim, em casa, não usa fralda, não pode fazer na fralda, tem que ir na privadinha. Aí, na hora que sai, a mãe põe a fralda, a criança fala, quero xixi. O banheiro tá longe, faz na fralda, que hoje pode. Como hoje pode? Que hoje pode e ontem não podia? Então, não pode. Mas e na viagem, o meu carro vai molhar, vai escapar na cadeirinha, vai estragar tudo. Tem uma dica aí que a gente fala para as mães. Sabe aquelas tapetinhos de cachorrinho fazer xixi? Sim, são super limpinhos. Aquelas fraldinhas, né? Forra a cadeirinha do carro. Qualquer escape, pronto. E carrega o adaptadorzinho que a gente mostrou ali. Então, correr para o banheiro, não falar faz na fralda. Porque para a criança é difícil ela entender quando pode e quando não pode. Se pode, pode sempre. Se não pode, não pode nunca, né? Exatamente. Não tem como. Temos mais uma pergunta de telespectador, vamos ver? Valéria, minha sobrinha de 2 anos e 7 meses, minha cunhada e minha sogra estão tentando... Bom, vou resumir. Tenho uma sobrinha de 2 anos e 7 meses, minha cunhada e minha sogra estão tentando fazer o desfraude, mas quando ela fica sem fralda, a menina trava e não faz nada durante o dia todo. O que fazer? Volto e a doutora Thalita vai responder para a desfraude, mas a criança trava e não faz nada durante o dia todo. Como agir nesse caso, doutora Thalita? Aqui 2 coisas. Uma notícia boa é que com essa informação, parece que a criança está assim na hora do desfraude, ela está conseguindo segurar. Mas aí está faltando algum estímulo. Então, vamos levar ela no banheiro junto com o papai e com a mamãe. Vamos mostrar que tudo bem fazer xixi, fazer cocô. Vamos dar mais líquido para ela tomar ao longo do dia, para estimular aí com que ela sinta uma vontade maior e não consiga mais segurar tanto. E tem, assim, alguns livrinhos também ajudam bastante. Tem vários livrinhos para xixi, para cocô. Compra alguns, mostra, estimula. Tem lá os bichinhos que fizeram xixi, que fizeram cocô no piniquinho. Ajuda. Em geral, dá certo. Agora, não ter ansiedade, né? Quer dizer... Manter a calma. Manter a calma. Se 2, 3, 4, 5 dias que seja, a criança segura, vai com calma, conversa, Isso. Né? Muita conversa. A gente chega lá. Nessa idade... já ajuda a conversar. Olha, você sabe que muitas vezes a criança também faz isso para ter atenção dos pais ou dos cuidadores, né? Sim, porque ali ela não fazendo, vai estar todo mundo em cima dela. Não estou falando para largar ela de mão, não, né? Mas ficar atento para ver se é isso, né? Isso, ficar atento nesse sinal aí. Olha, a doutora Thalita Feitosa, claro que volta mais vezes ao programa, ela que é uma ótima pediatra. Se você quiser aproveitar e conhecer um pouco mais do trabalho dela, pode acessar o site, que é o www.doutoratalita, mas Thalita é com TH, tá? talitafeitosacosta.com.br. Lá você tem muitas informações, tem os contatos e faz o seguinte, tem dúvida, não sabe como agir? Pergunta para o médico, o pediatra do seu filho, ele vai ser o seu grande aliado. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, espero mais vezes.